Olá, muito bom dia, graça e paz a você. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Deuteronômio, que nos traz um tema muito especial, muito interessante, recordando as experiências passadas. Moisés e o povo haviam chegado em um momento muito especial. Eles estavam agora na fronteira da terra prometida, nas planícies de Moabe. E ali, depois de 40 anos de peregrinação, Moisés agora ele faz uma pausa e também traz uma recordação das experiências vividas por eles desde o Monte Sinai até Cádiz Barneia. Um período de 39 anos. Ele faz um resumo das experiências que eles haviam vivenciado. É muito interessante que o capítulo começa falando que eles teriam 11 dias de percurso para chegar até a fronteira. Porém, nós vamos perceber, através do capítulo, que essa jornada durou bem mais. Então, você está convidado a separar um tempo. Nós estamos iniciando uma semana de estudos no livro de Deuteronômio, no primeiro discurso de Moisés. E você é nosso convidado para acompanhar os versículos, comentários e também a aplicação para a nossa vida. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, que Deus possa te abençoar grandemente e que você possa, assim, separar diariamente um tempo de qualidade com Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo em Deuteronômio. E capítulo a capítulo vamos aprender juntos deste quinto e importantíssimo livro da Palavra de Deus. Um grande abraço, em seguida você segue aí acompanhando o estudo detalhado em áudio. Um grande abraço. Vamos ao nosso estudo de hoje, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus, para o capítulo 1, capítulo 1 de Deuteronômio. Neste capítulo, nós vamos aprender sobre o tema Recordando as experiências passadas. Deuteronômio 1 marca o início do discurso de Moisés para os israelitas antes de entrarem na terra prometida. Neste capítulo, Moisés faz uma retrospectiva da jornada do povo desde que saíram do Egito até o momento em que estão prestes a entrar na terra que Deus prometeu a seus antepassados, desde Abraão, Isaque e Jacó. Moisés relembra como Deus havia instruído os israelitas a partir do Monte Sinai, em direção à terra de Canaã. Essa é a introdução em nosso estudo de hoje. Um pequeno resumo deste capítulo inicial de Deuteronômio. Agora vamos aos detalhes dos versículos, no tópico análise e comentários dos textos. Dos versos 1 e 2, nos apresenta os israelitas que haviam durado e gasto 40 anos em uma viagem que poderia ter durado desde o Monte Sinai, até a Terra Prometida, apenas 11 dias. Não foi a distância que os separou da Terra Prometida.
Olha esse detalhe, viu? Foi a condição de seus corações. O propósito de Deus era mais profundo do que simplesmente transportar um enorme grupo de pessoas para uma nova terra. Deus os estava preparando para que vivessem em obediência a Ele quando chegassem. Sua jornada espiritual, agora aplicando para mim e para você, a nossa jornada espiritual pode parecer longa hoje e você pode estar enfrentando sofrimento, desencorajamento, dificuldades, desânimos. Mas lembre-se que o propósito de Deus não é apenas manter-nos vivos. Ele quer nos preparar para viver em serviço, em devoção a Ele e para estarmos também preparados para uma vida eterna com Ele. Olha que detalhe profundo e importante nos traz o estudo de hoje. O verso 4 fala de dois reis que eram Seom e Og. A conquista da Transjordânia, as terras a leste do Rio Jordão, é detalhada mais no capítulo 2 e 3. Comentando o verso 6, descreve Horebe, outro nome dado para o Monte Sinai, aparentemente a área ao redor do Monte Sinai. Agora o verso 13. Tomai-vos, homens sábios. Aqui está uma referência a Êxodo 18, 24 a 26, onde Moisés aceitou o bom conselho de Jetro, seu sogro. Durante o ano, lá no Monte Sinai, Moisés, sob a orientação de Deus, organizou o sistema judicial, o poder militar e a adoração da nação de Israel. Ali foi uma ocasião muito importante onde Moisés organizou a nação, sempre orientado por Deus. Moisés identificou algumas das qualidades de bons líderes, como sabedoria, entendimento e respeito. Essas características diferem marcadamente daquelas que ajudam a eleger líderes nos dias de hoje. Boa aparência, riqueza, popularidade, disposição a fazer qualquer coisa para chegar ao topo. Olha a diferença. As qualidades ou qualificações que Moisés identificou também devem ser evidentes em nós e deveríamos buscá-las naqueles que elegemos para posições de liderança. O verso 22 fala dos espiões que foram enviados à terra, não para determinar se eles deveriam entrar, mas onde deveriam entrar. Deus nos dá o poder para superar nossos obstáculos, mas como os israelitas, cheios de medo e ceticismo, ou seja, incredulidade, muitas vezes, frequentemente, também deixamos as dificuldades controlar nossas vidas. Seguir a Deus, apesar das dificuldades, é o modo de obtermos fé corajosa e de superação. O 27, o Senhor nos odeia. Esta foi a declaração dos israelitas de forma bastante irônica, à luz do tema principal de Deuteronômio, que trata do relacionamento de amor
entre Deus e seu povo. O verso 28 fala dos anaquins, que eram mais altos do que os israelitas e eram temidos por suas proezas militares. Josué os conquistou e seus remanescentes misturaram-se com os filisteus. Agora o verso 32, nem por isso crestes. O pecado que expulsou Israel de Canaã e que expulsa o pecador do céu é a incredulidade. Este é um pecado, tremendo e realmente vai fazer com que qualquer pessoa seja derrotado. Aqui finalizam os comentários dos versículos. O espírito de profecia nos dá também um texto interessante, relembrando as experiências passadas. Antes de deixar sua posição como líder visível de Israel, determinou-se a Moisés repetir-lhes a história de seu libertamento do Egito, suas viagens no deserto e também recapitular-lhes a lei proferida do Sinai. Quando a lei fora dada, apenas poucos daquela presente congregação, ou seja, daqueles que estariam entrando em Canaã, tinham idade suficiente para compreenderem a terrível solenidade da ocasião lá no Monte Sinai, quando a lei foi dada, Como devessem logo passar o Jordão e tomar posse da terra prometida, Deus queria apresentar-lhes as reivindicações de sua lei e estipular-lhes a obediência como condição para a prosperidade. Moisés ficou em pé perante o povo para fazer suas últimas advertências e admoestações. Seu rosto foi iluminado de uma santa luz, tinha os cabelos brancos pela idade, mas o corpo estava ereto, o rosto exprimia o vigor, não abatido da saúde, não abatido por enfermidades, mas de saúde, e os olhos claros e fortes, com seus 120 anos, Era uma ocasião solene e com profundo sentimento descreveu ele o amor e a misericórdia do protetor todo-poderoso. Texto do livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 463. Aqui faz parte, então, dos capítulos 1 a 4, o primeiro discurso de Moisés, conforme vimos na introdução ao livro no primeiro estudo. O que o capítulo 1 traz de lições para os nossos dias, para as nossas vidas? A história é bem diferente quando exposta do ponto de vista divino. Quando Deus a explica, é Ele revelando-se a si mesmo. É teologia lecionada pelo próprio Deus, relatada por um dos poucos seres humanos que desfrutou a maior intimidade com o Criador, ou seja, Moisés. Estando à beira da morte e Israel prestes a usufruir da promessa, então Moisés fez este discurso. Percorreu Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. O conteúdo de Deuteronômio foi proferido almejando o bem-estar da nação. Moisés e Deus pretendiam o sucesso do povo, através do qual viria o Messias. Deus se entristece quando seu amado povo prefere crer em mentiras antes que em seu poder. Apesar disso, ansiava que seu amor exercesse
influência sobre a existência de seu povo ingrato, insensível e incrédulo. Como pai aconselha seu apreciado filho, querendo o melhor para ele, Deus profere discurso amoroso, visando a felicidade e o sucesso de seu povo especial. Deus luta, protege e guia para que a vida de cada membro de seu povo vá além da realidade humana, transcendendo para o sobrenatural. Apesar de tudo que Deus fez e tudo que Ele é, muitos dos que falam sobre Ele preferem deturpar seu caráter. Os espias facilmente maximizaram as dificuldades percebidas e minimizaram o poder de Deus para cumprir as promessas. Certamente que as dificuldades eram e são hoje reais, mas não devemos permitir que elas ofusquem nossa visão da verdadeira teologia. Deus é mais real que a realidade percebida por nós, e seu juízo alcança aqueles que pervertem a teologia e corrompem a igreja, levando o povo para opiniões contrárias à revelação. A geração incrédula morreu no deserto, a nova precisa estar alerta. Um pensamento popular se aplica perfeitamente à filosofia de Deuteronômio. Quem se recusa a aprender com a história está condenado a revivê-la. Para que o futuro seja melhor que o passado, os erros precisam ser corrigidos. Infelizmente, essa sabedoria parece demasiado difícil de ser assimilada e aplicada pela sociedade, que parece obcecada pelo pecado. Contudo, Deuteronômio surge do profundo coração de Deus para o coração de quem almeja desfrutar de tudo que Ele tem preparado para aos que se preparam para suas promessas. Realmente, amigos ouvintes da Palavra de Deus, estudar Deuteronômio será impactante para nós, porque assim como Deus tinha um propósito para o seu povo lá no passado, Ele tem um propósito para nós hoje. Nosso momento final de reflexão. Notem que Moisés não iniciou o discurso com as experiências do Egito. Ao rememorar a trajetória no deserto, deu ênfase à fase de Israel, não como povo cativo, mas como uma nação livre. Caminhada após caminhada, a mão do Senhor conduzia Israel como um homem leva o seu filho, disciplinando-o quando necessário, mas amando o tempo todo. Mas diversas foram as circunstâncias que levaram o povo a murmurar contra Deus e contra seus líderes. Nem mesmo os inúmeros milagres e bênçãos, visíveis, palpáveis, foram suficientes para aplacar a ira de um povo habituado a reclamar. Contudo, os filhos de Israel serviam a um Deus fiel e que cumpriu a antiga promessa dada a Abraão. Olhe para os céus e conte as estrelas, se é que o podes. Assim será a tua posteridade, disse Deus a Abraão lá em Gênesis, capítulo 15, verso 5. Em um século onde a palavra-chave é lucro, multidões têm seguido pelo caminho de uma religião circunstancial. As circunstâncias governam a vida e, sob a mínima prova, depõem de sua fé. O que aconteceu com Israel no passado tem acontecido hoje, no grande e terrível deserto deste mundo, e o mesmo consolo nos é dado. O consolo do verso 21, não temas e não te assustes. Porém,
À semelhança da antiga nação, muitos ainda permanecem rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus e compõem uma maligna geração, conforme o verso 35, que não verão o lar eterno. Como necessitamos do Espírito do Senhor, nos conduzindo e nos fortalecendo, como necessitamos de uma fé que não desfaleça, mesmo em face das dificuldades. Uma fé que possa declarar em verdade: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, conforme escreveu o profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Fechando nossa reflexão, assim como Israel parou para ouvir o discurso de seu líder, precisamos parar para ouvir o que o Senhor deseja nos falar por meio de sua palavra. Lembremos-nos de que os comentários aqui são auxiliares, mas não podem jamais substituir a nossa busca e contato pessoal com Deus e com as Escrituras. Nestes dias decisivos, precisamos compreender que a verdadeira adoração não consiste apenas em fazer parte de Israel, não apenas fazer parte da igreja, mas ser um verdadeiro adorador do Deus de Israel, independente das circunstâncias. Que tão perto como estamos da pátria celestial, que naquele grande dia o Senhor possa dizer a nosso respeito: ali entrará Ele. Vigiemos e oremos. Amém? Aqui fechamos nosso estudo no capítulo 1, capítulo inicial deste livro de Deuteronômio, onde nos traz, então, estas importantes lições, estes ensinamentos, recordando as experiências passadas. Como você tem aprendido com as experiências que já vivenciou com Deus? Você tem realmente corrigido os erros passados? Tem buscado a direção de Deus? Tem buscado assim sabedoria do alto, através do Espírito Santo e da palavra, para que você possa perseverar em sua caminhada com Deus? Eu espero que sim. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado pelo momento de comunhão, pelo estudo de hoje. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor e fidelidade. Ajude-nos, Senhor, em nossa jornada diária nesta terra. Ajude-nos, Senhor, a trilhar os teus caminhos e que possamos recordar as experiências passadas e ver o quanto o Senhor é fiel. Que possamos corrigir nossos erros, aprendendo as lições e também estar atentos aos teus ensinamentos, conforme podemos ver e sentir através deste livro de Deuteronômio. Fica conosco, nos dê a tua paz, um bom dia. Queremos continuar pedindo a sua misericórdia e favor sobre o jovem Lucas na sua recuperação do trágico acidente que sofreu. E a cada enfermo, o Senhor conhece as necessidades de cada filho seu. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana, né? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.